Campeões, muito bem-vindos. 2 dias depois de uma grande virose e que não nos deixou dar continuidade ao trabalho diário de rumores, hoje voltamos em grande com muitas novidades e tu não podes perder. Deixa a tua força, junta-te à família, estamos a caminho dos 50 mil até ao final do ano. Eu acredito que é possível. Com esta família é tudo possível, não há impossíveis. E sem mais demoras, vamos com tudo, vamos para os rumores. O Benfica continua a fazer tudo para conseguir contratar Ricardo Horta ao Braga, mas a intransigência do presidente dos Minhotos está a dificultar a operação, apesar de o Braga ter apenas uma parte do passe do médio criativo e da maior fatia dos direitos económicos do atleta continuar na posse do Málaga, que em 2017 o negociou para Portugal. Há dados concretos, por exemplo, Manolo Gaspar, o diretor desportivo do clube espanhol, explicou melhor o que está em causa depois de o Sporting Clube de Braga ter recusado uma proposta de 10 milhões apresentada pelo Benfica e que foi considerada muito baixa. Tive conhecimento da proposta apenas pela imprensa. Quem tem de comunicar a proposta ao Málaga é o Braga, não é o Benfica. Aliás, o Sporting Clube de Braga está obrigado a comunicar-nos e até agora, até às 16 horas de ontem, ainda não o fez. Começou por situar Manolo Gaspar, detalhando depois mais pormenores ainda. É correto, o Málaga tem 67% do passe do jogador. Também é verdade que existe um acordo e que o Braga, se recusar uma proposta acima de 5 milhões, tem de ficar com os 67% do Málaga. Sem que o diretor do clube espanhol tenha adiantado mais, a verdade é que os dois emblemas terão acordado a divisão, em partes não especificadas, do dinheiro de uma venda do passe de Horta por oferta até aos 5 milhões de euros, mas acima desse valor o Málaga terá a receber o correspondente a 67% da venda ou a ser ressarcido nessa proporção pelo Braga se a proposta for recusada. No caso dos 10 milhões de euros com que os encarnados avançaram, o Málaga teria a receber 6,7 milhões de euros. Passamos para outro dossiê da Luz e este mais bem encaminhado e preso apenas por detalhes é a contratação de Alexander Bá, o lateral direito dinamarquês de 24 anos, cujo passe pertence ao Slavia e que a SAD encarnada sinalizou como potencial reforço para a próxima temporada. Nas últimas horas, o Benfica, por intermédio do diretor desportivo, Rui Pedro Brás, desenvolveu esforços no sentido de fechar o processo negocial ainda durante esta semana e tudo aponta nesse sentido. Ou seja, o lateral encaminha-se para ser o próximo reforço das Águias, depois de garantidas as contratações de Petar Musa e Mihailo Ristic. Nas últimas semanas foram vários os emblemas que tentaram obter informações sobre a possibilidade de negócio pelo passe de Bá, de Inglaterra. Burnley, Nottingham Forest e Bournemouth estiveram particularmente ativos, tal como Lyon e Marselha da Liga Francesa, já de Itália, Fiorentina e Bolonha, e da Alemanha, Wolfsburg e Stuttgart também procuraram informações sobre o defesa. Mas os encarnados conseguiram antecipar-se com abordagem direta ao Slavia e posteriormente ao jogador, que viu com agrado a possibilidade de mudar-se para um campeonato mais competitivo do que o checo. De águia ao peito, a concretizar-se com sucesso o que falta definir para dar o negócio como fechado, Bá irá concorrer diretamente com Gilberto, o brasileiro de 29 anos, há 2 temporadas no Benfica, isto tendo em conta que tudo aponta que André Almeida deverá tentar prosseguir a carreira noutras paragens. Mais rumores, desta vez vindos do Equador. O Benfica, segundo a imprensa daquele país, está interessado no lateral esquerdo do Villarreal, Pervis Tupinan. O internacional de 24 anos estará de saída do Villarreal e o Benfica é um dos emblemas que deseja o lateral, avaliado em 18 milhões de euros. Sevilha e Betis serão os outros emblemas interessados no atleta. Vamos para Enzo Fernandes porque o River continua a fincar o pé nos 20 milhões de euros, valor da cláusula no seu contrato para poder deixar sair o jogador para o Benfica ou para outro emblema. Mas o portal TIC Sports avança uma justificação concreta, além do lado desportivo, para a intransigência do River em negociar o atleta por valores mais baixos. E já, se Enzo Fernandes for vendido antes de 1 de novembro próximo, o clube de Buenos Aires terá de dar 10% do valor ao Defensa e Justiça, ao qual o médio foi emprestado na época passada. Esse contrato definia que se o jogador fizesse mais de 21 partidas, então o Defensa teria direito à referida percentagem numa transferência.
Ora, Fernandes jogou 29 jogos, já se uma venda surgir entre 2 de novembro de 2022 e 1 de novembro de 2023, apenas terá direito a 5% da mesma. Além do Benfica, também foi apontado o nome do Milan como interessado no médio, isto se não contratar Renato Sanches. Real Madrid, Manchester United, Manchester City são outros colossos atentos a Enzo Fernandes. Já em Alvalade, o dossiê prioritário é mesmo Trincão e a intenção do Barcelona é de tentar a saída do português a título definitivo já nesta janela de transferências, mas o desejo dos Leões de ter o extremo português em Alvalade apenas será por emprestado. Ora, o Sporting está agora disponível para aumentar o valor da cláusula de opção de compra, fixando-a nos 20 milhões de euros. O montante inicialmente estipulado pelos responsáveis leoninos para a aquisição do jogador de 22 anos no final do período de empréstimo, na ordem dos 15 milhões, foi considerada insuficiente pelo emblema catalão, de acordo com informações avançadas pela imprensa local. Determinada na vinda do jogador, a administração verde e branca acena agora com 20 milhões para ficar com o passe do internacional português, números ainda assim inferiores aos estipulados na cedência ao Wolverhampton. No empréstimo de 6 milhões aos ingleses, estava prevista a possibilidade de os lobos contratarem o jogador por 30 milhões, mas a cláusula de opção de compra acabou por não ser acionada. No final do período de cedência, em que o Sporting se pode responsabilizar na totalidade pelos encargos salariais do extremo, a rondar os 1,2 milhões de euros líquidos anuais. Sem espaço no plantel do Barcelona, isso é um facto. Trincão vê com bons olhos o regresso a Portugal para ingressar na equipa comandada por Ruben Amorim. Além de ter a oportunidade de lutar por títulos a nível nacional, o jogador pode ambicionar voltar a jogar na Liga dos Campeões. O The Sun afirma que o Wolverhampton está muito perto de fechar a contratação de João Palhinha junto do Sporting. De acordo com a mesma publicação, o médio estaria na expectativa por uma proposta do Manchester United, mas como essa não chegou ainda, o jogador já terá aceitado rumar aos Lobos de Inglaterra, treinados por Bruno Lage. São esperadas mais novidades nos próximos dias, mas os valores do negócio rondam os 24 milhões de euros numa transferência liderada por Jorge Mendes. A chegada de Palhinha, de 26 anos, será para colmatar a mais do que provável saída de Rúben Neves, alvo do interesse de Barcelona, Arsenal e Manchester United. Vida difícil para Gonzalo Plata, que nesta temporada esteve cedido pelo Sporting ao Valladolid, clube que ajudou a subir de divisão, mas arrisca-se a cumprir uma pena de prisão de 6 meses, além de 4 anos sem conduzir, devido ao acidente rodoviário que protagonizou a 8 de dezembro contra um táxi e em que seguia com elevada taxa de álcool no sangue. Segundo o diário espanhol El Norte de Castilla, é este o pedido do Ministério Público de Valladolid, além da indemnização pelas lesões e danos causados pelo acidente. Recorde-se que Plata pediu publicamente desculpa, horas depois, em conferência de imprensa, embora negando excesso de velocidade e negando também ter sido ele a passar um sinal vermelho. Fora das opções no plantel de Amorim para a próxima temporada, devido a motivos disciplinares, Islam Slimani continua com o futuro por definir, mas soma vários clubes interessados. Depois dos turcos do Fenerbahçe e do Al Hilal da Arábia Saudita, o internacional argelino de 33 anos entra agora na rota do Nottingham Forest, que está interessado na contratação do avançado do Sporting, mas ainda não encetou contactos com os representantes do jogador. Recém-promovida à Premier League, o Nottingham procura garantir um avançado e tem Slimani na lista. Para já, o atleta está concentrado na seleção argelina, decidindo depois o futuro, que não passará por Alvalade. Vamos para a Invicta, onde o Futebol Clube do Porto continua em reuniões por uma pérola argentina. O mercado de verão ainda agora começou a aquecer, mas olhando ao planeamento da próxima época, os portistas já têm identificados nomes de potenciais reforços. Um deles é o do argentino Facundo Farias, como já falámos aqui no MTL. O dossiê conheceu algumas movimentações nos últimos dias. Vamos então a pormenores. O médio do Colón motivou uma reunião entre Luciano Scrimmacci, o sócio de Martín Sendoa, agente do jogador, e uma pessoa ligada ao clube azul e branco, numa altura em que o número de interessados no jovem centrocampista começa a subir.
O encontro, que decorreu na cidade invicta, teve como objetivo detalhar os moldes de uma eventual abordagem portista, não se tratando da única reunião na agenda de Scrimmacci. Do Porto, o agente seguiu para a Itália, com o intuito de conversar com os representantes do Milan e da Roma. E se o histórico da capital já havia sido colocado na órbita de Farias, o mesmo não se pode dizer do campeão da Série A, que só entrou em cena recentemente na companhia do Valência de Espanha. Ora, a imprensa italiana acrescentou também o nome da Juventus, da Udinese e do Sassuolo à contenda, mas nenhum dos três se movimentou no sentido de o tentar contratar. Certo é que até ao momento não foram apresentadas propostas oficiais pelo futebolista natural de Santa Fé, mas que o cenário pode mudar em breve, até porque os emblemas interessados estão cientes da forte concorrência. Nesta fase, contudo, é o Futebol Clube do Porto quem está na pole position da corrida. O Futebol Clube do Porto acionou a cláusula de compra do médio Stefan Eustáquio, que assim se transfere do Paços de Ferreira para a Invicta a título definitivo. Os Dragões investem 3,5 milhões de euros e o internacional canadiano de 25 anos assina até 2027, depois de ter atuado na segunda metade desta temporada na condição de emprestado. Nas negociações desenvolvidas em janeiro foi incluída uma cláusula de compra sem caráter obrigatório, mas havia um acordo entre Porto e Paços para a continuidade de Eustáquio nos azuis e brancos. É esta uma das principais diferenças para o caso de Rubén Semedo, que também chegou cedido no mercado de inverno proveniente do Olympiacos, mas que não viu a opção de compra ser acionada. O preço, claro, também era outro. Para garantir a contratação do central sem mais negociações com o clube grego, o Porto teria de pagar 5,5 milhões de euros. A despromoção à Liga SAP-SEGA obriga o Moreirense a fazer uma pequena revolução no plantel. Além da saída do treinador Ricardo Sapinto, o clube confirmou a separação com 9 futebolistas. Miguel Oliveira, guarda-redes, Lázaro Rosic, Steven Vitória, Paulinho, Jefferson Júnior, Kevin Miralás e Rafael Martins acabam os respectivos vínculos e não renovam, enquanto os emprestados Rodrigo Conceição e Pablo Santos regressam aos respectivos clubes. Salvador Agra vai assinar pelo Boa Vista. O jogador, que nas últimas 2 épocas esteve ao serviço do Tondela, terminou o contrato com os Beirões e vai permanecer por isso no principal escalão do futebol português. O Vitória oficializou a contratação de Jota Silva, o extremo que brilhou ao serviço do Casa Pia. O contrato é válido até 2025. E fechamos com uma notícia sobre futsal. Ricardinho, o melhor português de sempre, anunciou na última quarta-feira o adeus ao ACCS, o clube francês que representou nas últimas 2 épocas. Apesar dos 36 anos, o mágico garante que vai continuar a jogar na próxima época, mas ainda não revelou o que lhe reserva o destino. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.